À medida que os humanos iam evoluindo ao longo da história, eles viram a importância de viver em grupos e comunidades. Isso ficou evidente quando todas as pessoas perceberam que, na maioria das vezes, tinham objetivos e necessidades em comum e, como resultado, várias sociedades e povos foram sendo formados ao longo do tempo. Algumas dessas civilizações se tornaram muito sofisticadas e organizadas. E, na verdade, todas as tecnologias encontradas no mundo de hoje têm certa dívida de gratidão para com essas civilizações. Então vamos ver agora 7 dessas civilizações antigas que começaram ainda antes de Cristo. E eu vou listar elas aqui no vídeo, da mais recente até a mais antiga. Então, em sétimo lugar, temos ela que não podia faltar na nossa lista, a civilização romana. Ela é mais conhecida por ser a mais poderosa de todas as civilizações antigas. A civilização romana foi formada durante o sexto século a.C. e sua existência é tão lendária e importante que até mesmo a história de seu início é um mito e uma lenda. No auge de seu domínio, o poderoso Império Romano abrangeu uma grande parte do mundo que era conhecido até aquele período. Isso incluía cada um dos países mediterrâneos de hoje, alguns países da Ásia Ocidental e grande parte do Oriente Médio e do Norte da África. Durante seus estágios iniciais, Roma foi governada por reis, mas o povo ficou muito descontente com esse tipo de governo depois de suportar apenas 7 deles. Eles decidiram então assumir seu próprio governo, elegendo um senado, e assim nasceu a República. Esse modelo de governo ainda vive hoje em muitos países. No final do primeiro século a.C., a República de Roma se torna um império, fazendo com que o imperador governasse junto com o Senado. Vários imperadores acabaram se tornando grandes líderes para o povo romano, como por exemplo o primeiro imperador Augusto e também o imperador Trajano. Ao longo dos séculos, à medida que o império crescia, se tornou cada vez mais difícil manter essa enorme civilização sob o mesmo regime. Assim como aconteceu muitas vezes ao longo da história, o Império Romano do Ocidente foi sofrendo vários ataques, até 476 d.C., quando a cidade de Roma foi invadida pelos Érulos e o último imperador romano foi destituído. O estabelecimento dos povos germânicos nas antigas terras romanas levou ao surgimento de novos reinos que originaram as nações modernas da Europa. Em sexto lugar, a civilização persa. Houve um breve período de tempo de cerca de 200 anos em que a antiga civilização persa era de longe o império mais poderoso do mundo. Durante esse período de tempo relativamente curto, os exércitos persas conquistaram uma massa total de terra que era superior a 2 milhões de milhas quadradas. Isso incluiu partes do sul do Egito, a maior parte da Grécia e uma grande parte da Índia. Esse domínio persa pode ser atribuído à grande força dos seus governantes e militares. Antes da formação dessa civilização, a Pérsia era controlada por várias facções, cada uma com um líder único. Mas foi apenas em 550 a.C. que o rei Ciro II alcançou o poder e uniu todo o reino da Pérsia como um só. Ele então passou a capturar a antiga Babilônia. As conquistas do rei Ciro foram alcançadas tão rápido que em 553 a.C. ele havia conseguido invadir a Índia, que ficava muito a leste da Pérsia. Depois que ele morreu, seus sucessores se expandiram ainda mais quando invadiram a Grécia e participaram da famosa Batalha de Esparta. Esse incrível império chegou ao seu fim por causa do que muitos consideram ser o maior comandante militar de todos os tempos, Alexandre o Grande da Macedônia. Ele anexou o Império Persa a seu domínio no Mediterrâneo depois de derrotar as tropas de Dário III, numa série de batalhas entre 334 e 331 a.C. Quinto, a civilização maia. A antiga civilização maia residia na região da América Central e foi formada por volta de 2600 a.C., sendo também conhecida por ter uma compreensão bem complexa sobre astronomia, além de possuírem seu próprio calendário. Depois que esta civilização foi bem estabelecida, ela prosperou muito e podemos dizer que ela se tornou bastante avançada para seu tempo. Sua população atingiu o pico de cerca de 19 milhões e no ano 700 a.C., os maias estavam lendo e escrevendo sua própria língua.
Eles foram ainda mais longe, criando calendários solares. Os antigos maias acreditavam que a Terra foi criada em 11 de agosto de 3114 a.C. e que terminaria em 21 de dezembro de 2012, uma história que muitos de nós lembramos muito bem. Essas pessoas também eram incrivelmente ricas quando se tratava de cultura. Eles foram capazes de construir suas próprias pirâmides, algumas delas ainda eram maiores do que as do Egito. A forma como essa grande civilização terminou é um dos mistérios da história. E ninguém sabe ao certo como uma civilização tão sofisticada quanto os antigos maias chegou a um fim tão repentino. Quarto, a civilização grega antiga. A Grécia Antiga não era a civilização mais poderosa ou a mais antiga de todos os tempos, mas talvez fosse a mais influente de todas as civilizações antigas. Esse notável grupo de pessoas foi na verdade derivado das civilizações minoica e das Cíclades. A história da civilização grega se estende por um período de tempo tão vasto que os historiadores tiveram que dividir ela em diferentes períodos, que inclui o período clássico, arcaico e helenístico. Durante esses períodos, o mundo testemunhou um grande número de gregos antigos que ganharam notoriedade, muitos dos quais alteraram o mundo para sempre e ainda têm significado hoje em dia. Em 338 a.C., Filipe II da Macedônia, rei dos macedônicos, liderou as tropas de seu povo e conquistou a Grécia. 2 anos depois, seu filho Alexandre tornou-se rei e expandiu os domínios macedônicos pelo Oriente, derrotando os persas. Como os macedônicos eram um povo helenizado, a cultura grega foi difundida por essa região. Depois da morte de Alexandre, o Império Macedônico se enfraqueceu e séculos depois, os romanos conquistaram a Grécia. Terceiro, a civilização chinesa. As contribuições culturais das várias dinastias provenientes da antiga civilização chinesa são mais do que notáveis. Sua rica história é provavelmente a mais diversificada de qualquer outra civilização que já existiu. Quando você voltar à primeira dinastia deles até a última, você verá exatamente como eles eram resilientes por um período de tempo muito longo. Acreditam que tudo começou com a civilização do Rio Amarelo, que foi quando as dinastias começaram. Foi por volta do ano 2700 a.C., quando o imperador governou pela primeira vez a civilização amarela. E isso levou à formação de muitas dinastias chinesas que vieram mais tarde na China continental. A dinastia Xia foi a primeira a governar toda a China por volta de 2070 a.C. A partir desse ponto, a história testemunhou inúmeras dinastias que governaram ao longo de vários períodos de tempo. A última delas foi a dinastia Qing, que terminou por causa da Revolução Xinhai em 1912 d.C. O mundo testemunhou essa notável civilização sobreviver por mais de 4 milênios. E durante esse tempo, o povo chinês deu ao mundo uma série de produtos úteis, como papel, impressão, pólvora, bússola, álcool e muitas outras invenções. Segundo, a civilização egípcia antiga. A antiga civilização egípcia está certamente entre as mais antigas e culturalmente ricas do que qualquer outra nessa lista. Essa civilização fascinante surgiu primeiro nas margens do rio Nilo. Ela é muito bem conhecida pelas muitas facetas de sua cultura, como, por exemplo, a construção de suas pirâmides, seus faraós e a esfinge. A civilização se formou por volta de 3150 a.C., quando o Baixo e o Alto Egito se combinaram sob o domínio do primeiro faraó. Foram os primeiros colonos no Vale do Nilo por volta de 3500 a.C. que iniciaram a comunidade que mais tarde se transformou no Império Egípcio. Ao examinar a extensão de toda a sua história, notamos que o domínio do Egito Antigo foi caracterizado por uma série tanto de reinos estáveis quanto daqueles que trouxeram instabilidade. O Egito Antigo proporcionou ao mundo muito sobre o que sabemos sobre a história antiga, como a construção das grandes pirâmides e múmias que ainda preservam muitos dos antigos faraós hoje. A civilização egípcia antiga atingiu seu auge sob o domínio de Ramsés o Grande. Primeiro, a civilização mesopotâmica. Finalmente chegamos à primeira civilização conhecida na história.
O nascimento da Mesopotâmia é tão antigo que não existem evidências de outras comunidades civilizadas que vieram antes deles. O período histórico da antiga Mesopotâmia vai do ano 3300 a.C. até 750 a.C. Enquanto a Mesopotâmia é tipicamente o lugar que é acreditado como sendo a primeira civilização da Terra, também acredita-se que as pessoas nessa região desenvolveram a agricultura e a domesticação de animais de fazenda ainda nessa época. Essa civilização se desenvolveu no vale dos rios Tigre e Eufrates e é considerada o berço da cultura ocidental. É deles que vêm os cálculos astronômicos, a escrita, o primeiro código, as cidades-estados e muitas outras coisas. Após a morte de Nabucodonosor, se iniciou a decadência do Império Babilônico, até que em 539 a.C. a Babilônia foi conquistada pelos persas. Esse foi o fim da Mesopotâmia como autonomia política, que foi transformada em uma província persa. E então, qual dessas civilizações você acha que mais influenciou o mundo a se tornar o lugar que conhecemos hoje? E se eu esqueci de mencionar alguma outra civilização, deixe também aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.